A primeira trombeta. Nesse vídeo nós vamos estar falando a respeito da primeira trombeta do livro de Apocalipse. Davi, o que é a primeira trombeta? Meus amados, a primeira trombeta ela é a primeira de uma série de 7 toques das trombetas que vão liberar juízos do Criador sobre a terra e sobre os moradores da terra. Entendeu até aqui? Veja bem, Davi, você disse que sobre a terra, não é só sobre as pessoas que vão estar aqui, também esses juízos virão sobre a terra, porque a nossa terra é uma terra caída, ok? Nós já vamos ler o versículo e você vai entender sobre isso aí. Veja bem, quando Adão e Eva eles caíram, a terra também passou a cair, ela ficou uma terra caída. Então nós vivemos numa terra caída hoje, meus amados. Isso explica, porque teve gente que já me perguntou assim, irmão, se o Pai é bom, se o Criador é bom, então por que acontece tantas coisas ruins nesse mundo? Por que tem, estou falando das coisas físicas, né? E outras coisas também, ok? Como guerras e tudo mais. Mas por que tem terremoto? Por que tem maremoto? Por que tem enchente em tal lugar? Por que tem seca em tal outro lugar? Porque nós vivemos em uma terra caída, meus amados. Então, quando Adão e Eva eles caíram, a terra também caiu junto com eles. Entendeu? Até os animais ficaram desajustados. Os animais eles eram dóceis quando Adão e Eva estavam aqui antes da queda. Mas após a queda, tudo isso ficou desajustado. Então, isso explica porque muitos animais, na verdade, vários animais e poucos animais podem ser domesticados. Vários animais, eles são agressivos. Mas isso tudo vai ser mudado quando for o final da grande tribulação e na entrada do reino milenial, que eu ainda não falei ainda sobre o reino milenial, mas é um assunto maravilhoso. Ok, meus amados? Então, antes de continuar esse vídeo, quero deixar bem claro aqui, meus amados, que quem quer assistir os vídeos aqui nesse canal, o canal não é muito popular, nós não temos muitos views aqui, ok? Nem tem tantos inscritos, não temos tantas visualizações, mas eu quero deixar bem claro aqui, se você quiser continuar assistindo os nossos vídeos, eu quero dizer para você que nesse canal eu ensino sobre o arrebatamento. Já quero deixar bem claro que é para depois ninguém dizer assim, porque eu não acredito no arrebatamento. Respeito você que acredita que todo mundo vai passar pela grande tribulação, eu te respeito, ok? Mas eu quero deixar bem claro que na minha liberdade que eu tenho, daquilo que eu aprendi nas Escrituras, e são quase 4 décadas que eu leio a palavra, que eu estudo a palavra. Eu estou falando isso aqui para você humildemente, que eu sou uma pessoa, um pesquisador, alguém que está sempre lendo, sempre se atualizando da palavra. E a palavra, meu amado, ela é uma fonte inesgotável. Sempre você vai obter uma nova revelação das Escrituras. Nova revelação que eu estou querendo dizer não é uma nova doutrina, né? Mas você vai entender melhor alguma coisa, algum ponto da palavra. Pelo menos tem sido assim comigo. Eu tenho sido um eterno aprendiz, ok? Então, deixo bem claro aqui que nesse canal eu sempre vou estar falando sobre o arrebatamento. Por quê? Porque foi isso que eu aprendi lá, ok? E muita gente também, muitos pastores, muitos teólogos, eles só também não ensinam, eles já disseram que acreditam, que verificaram que realmente o arrebatamento está descrito nas Escrituras, mas eles não ensinam por causa do seu status quo, ou seja, eles recebem o seu salário, a faculdade que eles pagam dos seus filhos são pagas com o salário que eles recebem daquela denominação, então é óbvio que aquela pessoa ela não vai contrariar uma denominação. Ok? E muitas denominações, é claro, né? Isso aqui não é um ataque nem nada, né? Mas é um esclarecimento para você, porque você quer ser uma pessoa esclarecida. Nós temos que ser pessoas que pensamos fora da caixa, meus amados. Não é verdade? Você sabe que muitas denominações, né? Uma denominação, ela não é a dona da verdade, porque muitas doutrinas de muitas denominações foram tiradas ali de homens e de mulheres também do passado, que eles não tinham tantos recursos de aprendizado que nós temos hoje, como variedades de livros, variedades de bíblias e traduções e aplicativos e até mesmo a IA, né, que a pessoa pode pesquisar ali para ela poder aprender e entrar mais em detalhes. Então naquela época ela não tinha. Então essas pessoas, com os recursos que essas pessoas tinham naquela época, eles chegaram à conclusão, não, é assim, tal doutrina é assim. Tal doutrina a respeito do sábado é assim, por exemplo, né? Tal doutrina a respeito do arrebatamento é assim. Não tem arrebatamento, eu não vi. Tal doutrina a respeito, por exemplo, também, a pessoa foi lá e leu lá em Romanos, né? Que o Criador, ele predestinou uns, ele escolheu outros, então existe predestinação. E a pessoa foi lá, ela não teve
ela não teve a oportunidade de ter todos os recursos para ela verificar tudo e analisar que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, falando do livro de Romanos, ali ele está se referindo à nação, à eleição da nação, meus amados. Davi está fugindo do assunto? Não, meus amados, esses assuntos aí, eles estão dentro daquilo que nós falamos também, só para você entender, ok? Que eu estou baseado, que eu falo sobre o arrebatamento aqui, eu ensino que haverá o arrebatamento. Quem vai, quantos vão, isso ninguém sabe. Que dia que será, isso e nós não sabemos. Nós podemos pregar e anunciar que esse tempo está próximo, muito mais próximo do que antes, obviamente. Ok? Mas que haverá o arrebatamento, haverá o arrebatamento. E que muita gente que não prega o arrebatamento tem que pregar o contrário, são pessoas que até acreditam, mas eles não podem pregar o contrário, porque eles dependem, eles estão vinculados a uma denominação. A uma denominação ali, então eles precisam obedecer aquele cronograma de ensino, ok? Bom, dito isso, então você sabe que nesse canal aqui, nós ensinamos sobre o arrebatamento, então não quero que ninguém fique chateado, fique fazendo birra aí, entendeu? Outro dia veio um rapaz aí, ele comentou aí, botou umas palavras ofensivas, eu não excluí o comentário dele não, eu deixei o comentário dele lá, eu fui lá e respondi o comentário, mais alguém foi lá e respondeu, ele disse, chamou as pessoas que acreditam no arrebatamento de besta, que Emmanuel Macron, ele já é o anticristo que já está dominando desde 2017. Deixa eu falar para você um detalhe sobre isso aí. Falar para você um detalhe sobre esse ponto aí. Eu até acredito, embora eu não vou muito à frente nesse assunto, eu até acredito que Emmanuel Macron, ele seja um candidato forte a ser o anticristo no tempo da grande tribulação. Ele é um grande candidato. Ele, o outro genro do presidente Donald Trump, eles são grandes candidatos. Mais ainda, eu penso que possa ser até o Emmanuel Macron. Mas, nesse presente momento, ele não pode ter a atuação do anticristo, porque o anticristo ele vai ser um dominador, ele vai ser um homem que vai ter uma influência muito, muito grande. Então, ele não tem essa tal influência ainda. Davi, por que você acredita? Porque eu acredito, esse assunto não dá para falar agora, que senão nós perderíamos muito tempo, né? Mas em alguns vídeos eu já comentei a respeito disso aí. Ele tem vários indícios, né? Sua data de nascimento, seu currículo histórico, suas palavras, seu apoio da União Europeia e tudo mais. Mas nesse presente momento, o espírito que vem do abismo, que vai entrar nesse homem, que ele vai sofrer uma espécie de atentado, como descrito lá no livro de Apocalipse, que ele vai ter uma ferida de morte, é como se ele praticamente morresse, então ele vai superar essa ferida de morte, então aí ele vai se apresentar, então toda a terra ficará maravilhada. Isso não aconteceu com Emmanuel Macron ainda. Davi, será que é ele ou não? Tudo indica que nesse presente momento, se houver o arrebatamento, tudo indica que possa ser esse homem, possa ser, né? Mas pode também não ser. Pode também não ser. Por quê? Porque quando Napoleão Bonaparte estava aqui, então ele tinha todas as características do anticristo, todo o perfil do anticristo, tudo aquilo que ele procedia, mas ele não foi o anticristo. Passou, ele morreu, acabou. Por exemplo, o outro também que não podemos mencionar aqui nessa plataforma, né? Aquele do bigodinho, você lembra? Do que causou muitos problemas lá na Europa, né? E depois saiu fugido, disseram que ele como é que fala, que ele morreu, né? Mas na verdade ele fugiu para outro local, e com muita tecnologia e tudo mais, e vários dos seus cientistas foram levados para os Estados Unidos, e saiu um outro assunto que não é pertinente a esse vídeo aqui, ok? Então, muitos poderiam dizer, não, esse homem aqui, então ele é o anticristo, mas você viu que não foi ele o anticristo, ok? Então, pode ser Emmanuel Macron? Sim, pode ser Emmanuel Macron, mas, né, só o tempo vai determinar, vai dizer quem será esse homem. Na verdade, isso aí não é nem o ponto mais importante. O ponto mais importante é você viver uma vida de vigilância, é você estudar a palavra, é você, homem, ser o sacerdote da tua casa, é você, mulher. Você é uma mulher, você é uma bênção, você tem que ser uma mulher bíblica. Entendeu, minha irmã? Estou saindo muito do assunto. Vamos voltar lá, ok? Então, nesse canal aqui, eu ensino sobre arrebatamento. Não quero ninguém fazendo birra, dizendo, porque não sei o quê, porque está ensinando arrebatamento, todo mundo vai passar. Tá bom, meu irmão, você acredita assim? É isso aqui que eu vou ensinar, ok? Aí você analisa aí de acordo com o que eu for passando aí. E se você achar que não deve assistir esse vídeo, então você não assiste. Mas nesse canal aqui, eu vou ensinar isso que é a experiência que eu ganhei nesses quase 40 anos, quase 4 décadas que eu estudo a palavra, digo isso humildemente,
ok? Sou mestre de ciências da religião, ok? Sou mestre em ciências sociais na área de religião, nem por isso eu fico por aí me gabando, mencionando isso no início do vídeo, sempre falando no canal e tal. Por quê? Porque eu quero que você entenda que eu estou sempre aprendendo, como o apóstolo Paulo, como o próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu deixo todas essas coisas, todo esse meu aprendizado aqui, eu deixo de lado para trazer para vocês apenas a excelência do Cordeiro, ok? Quero que você mantenha a sua fé alicerçada na palavra, no ensino da palavra. Ok? E também eu escolhi, para nós entrarmos então no assunto, vai acabar que ele vai ser bem breve, né? Porque falar da primeira trombeta não é um assunto muito longo, ok? Então, só para você saber também, nesse canal eu também escolhi fazer a menção do nome original, do nome verdadeiro, que ele, por certos motivos, ele é ocultado. Eu até entendo quem quer ocultar o nome, alguns querem ocultar para preservar, para que ele não seja pronunciado e blasfemado, né? Porque a Escritura diz que se você blasfemar, então você vai pagar por isso. Mas a Escritura não diz, isso é uma cultura judaica, essa cultura de esconder o nome, isso é uma cultura deles mesmos, ok? Deles mesmos, porque também quando alguém tem um conhecimento do nome, essa pessoa tem uma vida mais abençoada e mais relevante, porque o nome ele precisa ser anunciado. Ok? Então nós escolhemos falar o nome correto do Altíssimo, né? Que é Ial, o nome do Pai Celeste é Ial. Existem várias variações na tentativa de esconder, mas o nome verdadeiro, se você chegou até o ponto desse vídeo, então você sabe que o nome, a pronúncia correta do nome do Altíssimo é Ial, e a pronúncia correta do Cordeiro, do Messias, que muitas vezes nós falamos Jesus, mas é Ialcha, ok? O nome do Altíssimo ele está no nome do Cordeiro. E os judeus, lá no início da história da igreja, eles modificaram o nome do Cordeiro, ok? Porque Ialcha significa Ial salva. Está dizendo que a salvação vem através do ministério daquele homem. E os escribas e os sacerdotes daquela época e os fariseus, eles não acreditavam no Messias. Então, eles modificaram, eles botaram Yeshua, na verdade. Yeshua veio uma pronúncia articulada depois. Mas essa palavra que é pronunciada hoje, Yeshua, que é cantada por aí afora, esse não é o nome do Messias, não é a pronúncia correta, é um nome, na verdade, errado e de blasfêmia, ok? Mas vamos lá, vamos então à passagem das Escrituras, vamos ler em Apocalipse, ok? A Escritura diz assim, ó, e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados sobre a terra. Apocalipse 8, versículo 7. Então, meus amados, a primeira trombeta, ela marca a continuidade dos juízos de Ial sobre a terra. Saraiva e fogo misturados com sangue, olha só. Simbolismo de juízo divino. Fogo que consome. O sangue, né, que ele lembra do preço pelo pecado. Então, acontece também que a terça parte das árvores e toda a erva verde são queimadas. Terça parte, veja bem. Mostrando que Ial ainda exerce misericórdia, pois ele não destruiu tudo. Aquilo ali é uma sinalização para o arrependimento. Então, apenas uma parte, chamando o homem, mesmo dentro do período tribulacional, para o arrependimento. Então, esse toque revela que o Criador, Yahweh, o Altíssimo, ele começa a julgar a própria terra caída por causa da queda do homem. Esse é um lembrete de que nada é permanente fora da vontade dele. Então você tira o cavalinho da chuva de que daqui a 10 mil anos, como nos filmes, não. A terra ela tem um tempo limite. Então quando a primeira trombeta ela é tocada, né, ela é também um alerta espiritual. Que os seus filhos se mantenham puros, porque o juízo ele bem está próximo. Ok? Então ela é a primeira de uma série de 7, que depois dessas 7 trombetas virão ainda as 7 taças que nós vamos estar falando nesse vídeo. Vou deixar essa palavra para você. Não perca o próximo vídeo que eu vou estar falando a respeito da segunda trombeta do Pai para os moradores, que é juízo para os moradores da terra. Não perca até lá, que o Pai te abençoe, Yahweh te abençoe, que Yahweh esteja contigo, abençoando a sua casa e te guardando.